Olá, queridos! Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a leitura bíblica em um ano. Hoje nós estamos no dia 259 e eu quero já pedir para você compartilhar esse vídeo, comentar e divulgar ele para que nós possamos alcançar o coração de muitas e muitas pessoas. E vamos lá! Em 2 Crônicas, no capítulo 26, a partir do verso 1, nós vamos ver uma história que relata a respeito de um rei chamado Uzias. Uzias ele começa a reinar com apenas 16 anos de idade e ele reina cerca de 52 anos. No reinado de Uzias foi um reinado muito próspero, onde se destaca o seu poderio de armas militares, de homens e um grande crescimento também na parte agropecuária, ou seja, ele teve muito suprimento. Foi um reinado de grande prosperidade. Também esse capítulo ele marca a queda de Uzias. Por quê? Porque ele deixa o orgulho entrar em seu coração. Ele adentra dentro do templo, onde só os sacerdotes podiam entrar e prestar um sacrifício. E ele entrou no templo e fez um sacrifício, onde ele não podia estar ali, ou seja, o orgulho ele se sobressaiu ao seu coração e trouxe com isso uma ruína no seu reinado. Em Salmos 83, ele fala a respeito de um grande clamor, de um clamor por ajuda. Ele também relata nesses salmos uma intervenção divina. O povo começa a pedir uma intervenção divina. Mas também nós vemos dentro ainda desses salmos o reconhecimento da soberania de Deus. E nós vamos agora para João. João, no capítulo 18, a partir do verso 1 ao 18, no qual nós vamos abordar, é algo muito marcante que acontece com Jesus. Jesus ele está saindo de um banquete que a Bíblia fala que foi a última ceia. E ali Jesus ele se dirige para o jardim do Getsêmani, aonde acontece vários fatos no qual nós vamos estar falando. Primeira coisa que nós podemos destacar é as reações dos discípulos. Cada um discípulo de Jesus, eles tiveram uma reação. E aqui nós podemos destacar a reação de um discípulo chamado Pedro. Pedro, quando os soldados romanos chegam para prender Jesus, qual foi a primeira reação que Pedro teve? Ele saca da sua espada e vai para a briga com os soldados. Também nós podemos destacar dentro desse capítulo o desamparo dos discípulos. Todos fugiram após a prisão de Jesus, Teve alguns que saíram correndo, outros se esconderam, se esquivaram, mas nenhum ficou ao lado de Jesus. Então nós vemos nesse capítulo que Jesus ele é conduzido pelos soldados romanos a um interrogatório, aonde eles levam a presença de Anás e depois ao seu genro, que era o sacerdote que exercia a função naquele ano, que era o Caifás. Jesus é interrogado por eles e em seguida Jesus tem uma sentença. Outro fato que nos leva a meditarmos é o fato da negação de Pedro. Pedro, ele nega a Jesus. E antes de ele ter negado Jesus anteriormente, ele fala para Jesus que ele não vai negar Jesus. E depois que Jesus é conduzido ao interrogatório, que Jesus ele passa por diversas ocasiões ali dentro daquele palácio, Jesus agora é condenado. E aí Pedro, ele vai se esquivando e se achega perto para se aquentar, para se aquecer, e de repente alguém observa Pedro e vê que Pedro tem os traços do mestre, de Jesus. E aí dedura Pedro, fala: olha, você é um deles. E o que Pedro fala? Pedro diz: não, eu não sou, eu não o conheço. Esse episódio ele marca esse capítulo pela negação de Pedro. Então Pedro ele passa a negar uma, duas,
3 vezes, e quando ele chega na terceira vez, há algo que marca, que fala do canto do galo, aonde o galo cantou, e aí Pedro cai em si e reconhece que tinha negado Jesus. Lembra da conversa que teve antes com o mestre e lembra que ele tinha falado que não iria negar e acaba negando a Jesus. Então nós vemos dentro desse capítulo essas ocorrências nesse capítulo, e quero pedir para você compartilhar esse vídeo, divulgar nas suas redes sociais, comentar para que nós possamos alcançar o coração de muitas e muitas pessoas. Eu quero agradecer por esse momento. Até a próxima, se Deus quiser.